lançou, Bebeto está em boa posição, Romário na área, Raí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. O vídeo de hoje é uma homenagem a Bebeto e Romário, uma das duplas mais icônicas do futebol mundial. Talvez a maior dupla pós-Garrincha e Pelé. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eles que são contemporâneos, né? O Bebeto começou ali a carreira no Vitória e logo na sequência foi brilhar no Flamengo, né? Nos anos 80 ali, reinou. E o Romário começou a carreira no Vasco, né? Ali ainda com o Roberto Dinamite, jogando demais também, chamando muita atenção. Ele era rápido, veloz, dava um tapa na frente, ninguém pegava. E os dois só foram jogar juntos na seleção brasileira nas Olimpíadas de Seul em 88. Romário tá pintando, Bebeto, aí o segundo pintou no meio, olho no lance de bola e tudo. É mais um gol brasileiro, meu povo. Uma seleção que era treinada pelo técnico Carlos Alberto Silva, tinha um baita time com Tafarel, Jorginho, Ricardo Gomes, o Neto. No primeiro jogo do Brasil contra a Nigéria, vitória de 4-0, 2 gols do Romário e 1 do Bebeto. Nada mal, hein? O Brasil ainda passou pela Argentina e Alemanha Ocidental até enfrentar a União Soviética na final, que tinha um time enjoado, né? O Brasil, infelizmente, perdeu a final, né? 2-1 para os soviéticos, mas teve o gol do Romário, né? E já dava início de como que seria essa parceria que seria marcante demais nos anos 90, né? E o Romário saiu como artilheiro da seleção brasileira com 7 gols. E em 1989, na Copa América, eles tiveram talvez o primeiro grande momento da carreira ali com a camisa da seleção brasileira. Tiraram o Brasil de um jejum de 40 anos, desde a época do Pelé, que o Brasil não ganhava o torneio, né? E o Brasil caiu no grupo A, né? O Bebeto tava voando, jogando demais, né? No primeiro jogo contra a Venezuela, 3-1, vitória do Brasil, gol dele. No quadrangular final, a dupla simplesmente destruiu, né? Jogou muita bola. Vitória do Brasil por 2-0 contra a Argentina do Maradona, 1 gol de cada. Branco dá o apoio lá pela esquerda, faz a finta no primeiro, ainda Branco, capricha no cruzamento, é pra Silas, chegou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo, Romário, agora Bebeto! Participação inesquecível, né? Aquele voleio surreal do Bebeto, marca característica dele, uma ajeitada sensacional do Romário. Vitória também do Brasil contra o Paraguai, 3-0, 2 gols do Bebeto e 1 do Romário. E na grande final, né? Contra o Uruguai, né? Vitória de 1-0 do Brasil. Gol do Romário. Teve ali início da jogada com Bebeto e o Mazinho cruzou e o Romário, inteligentíssimo, se antecipou ao goleiro e fez o único gol da partida, o gol do título da seleção brasileira. 1-0 contra o Uruguai. E ali se mostrava como que a dupla seria muito importante, né? O Bebeto saiu com 6 gols da competição, artilheiro, e o Romário fez 4 gols. E aí vinha a grande missão da seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 90, com Lazzaroni de técnico, o Romário e o Bebeto poucos jogaram. O Bebeto quase não jogou, 7 minutos. O Romário também já foi para essa Copa do Mundo pouco lesionado, né? Vamos dizer assim. Então a dupla ficou a cargo do Miller e do Careca, que tiveram mais minutos, né? Mais minutagem, mas mesmo assim o Brasil caiu, infelizmente, de forma precoce para a Argentina nas oitavas de final, né? Aquele famoso gol do Canidia, né? Assistência do Maradona. Para você que está sempre no banco de reservas e ouviu hoje a torcida brasileira toda no estádio gritar teu nome, é difícil ficar no banco sabendo que tem chance de entrar e virar o jogo, se consagrar? Paulo, eu acho que a gente sempre fica esperando, né, uma oportunidade, né? Eu, sinceramente, eu não esperava nem que fosse entrar mais, né? Mas tudo bem, eu acho que o Lazzaroni foi infeliz na troca, além de ter trocado muito depois, colocado o Bebeto, ele tirou o jogador errado, poderia ter tirado o Careca. Na minha opinião, teria que ter feito a substituição no começo do segundo tempo e sair de um zagueiro, porque poderia aproveitar bastante a condição de ataque do Brasil.
E depois dessa Copa do Mundo, teve a mudança, né? Claro, um novo ciclo para a Copa do Mundo de 94, com o Falcão de técnico. Nesse primeiro momento, o Falcão não chamou jogadores ali que atuavam no futebol europeu, então o Romário, que estava voando no PSV na Holanda, não foi. O Bebeto teve algumas oportunidades, ele só foi voltar para valer mesmo em 91, no amistoso contra a Romênia em Londrina, né? Ainda pelo Vasco da Gama. E o Brasil, nesse período aí de 91, 92, estava testando muitos atacantes, né? Careca, o Túlio, o Valdeir de Flash, Renato Gaúcho, o Edmundo no Vasco ainda, o próprio Miller também tendo muito destaque. E a dupla só foi se reencontrar mesmo contra a França, num amistoso em 92, o Romário de titular e o Bebeto no banco, já no La Coruña, né? Vitória do Brasil, né? E teve também um outro amistoso contra a Alemanha, 3-1 pro Brasil, né? Gol do Bebeto. E agora o Romário no banco, né? E depois, Carlos Alberto Parreira, né? Assumiu ali no final de 92, deu sequência até a Copa do Mundo de 94. Ele também testava muitos atacantes, mas a gente via que em muitos jogos da seleção brasileira, a dupla era Bebeto e Miller, né? Tendo uma boa sintonia tal, os dois se davam bem, marcavam gols. Só que aí teve um grande porém. O Miller, antes do famoso jogo contra o Uruguai, ele se machucou, mano, e deu essa brecha pro Romário, que vinha jogando muito no futebol europeu, no Barcelona já, destruindo ali com Cruyff, companhia, Stojkovic. O Parreira, mesmo não querendo, o convocou, né? Muitos falam que teve a participação do Bebeto nessa convocação. Bebeto e Romário voltam a jogar juntos na seleção brasileira depois de 4 anos. É a dupla dos sonhos da torcida, pronta para detonar o Uruguai. De unanimidade nacional. Todo mundo queria ver Romário na seleção. E o técnico Carlos Alberto Parreira acabou concedendo. Por que você acha que o Parreira mudou de opinião em relação a você? Pelo trabalho que eu tenho feito em Barcelona e pela contusão do Miller. Você tem medo de ser salvador da pátria, Romário? Não, eu não tenho medo não, e tampouco sou salvador da pátria. Eu vim convocado e estou tranquilo para jogar mais um jogo. Então, o reencontro da dupla, né, como titular e praticamente a base da seleção brasileira, no dia 19 de setembro de 93, no Maracanã. Não preciso nem falar o que foi esse jogo, né? Talvez uma das maiores atuações de um jogador com a camisa da seleção brasileira. O Romário destruiu, e o Bebeto teve uma grande participação. O primeiro gol da seleção brasileira sai numa jogada pela direita, né, que o Bebeto cruza e o Romário de cabeça, né, faz o primeiro gol da seleção brasileira. E no segundo gol também do Romário, uma das características marcantes, tapa na frente e arrancada, né? Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil! Era absurdo demais o Mauro Silva dar um tapa, acha o Romário ali, que ele dribla o goleiro e faz o gol, 2-0 Brasil, praticamente na Copa do Mundo de 94 ali, não tem nem o que questionar, né? Cravou a sua convocação para a Copa do Mundo de 94. E por incrível que pareça, o Romário não foi convocado depois desse jogo, ele só foi nas vésperas da Copa do Mundo contra o Canadá. Você tá falando sério? Burrice tem limite, né? Babaquice também. E já na Copa do Mundo, no seu primeiro jogo contra a Rússia, vitória do Brasil 2-0, gol do baixinho, do Romário. Contra Camarões, 3-0 seleção brasileira, gol da dupla, né? Um do Bebeto, um do Romário, já mostrando uma sintonia que seria imprescindível nesse momento da seleção brasileira. E o esquema também, que ajudava, né? O Brasil tinha um esquema que facilitava muito o Bebeto e o Romário, porque eles não precisavam voltar tanto para marcar, né? Nas oitavas de final contra os Estados Unidos, um jogo nervoso, tenso. Teve a expulsão do Leonardo, um calor infernal. No dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Então a torcida americana estava fervorosa. O Romário acha ali o Bebeto numa jogada incrível e de forma muito fria. O Bebeto chuta cruzado, sem chance para o goleirão. 1-0 para o Brasil, que seria um jogo talvez o mais difícil ali daquela fase decisiva. Bebeto, até esse jogo o Romário vinha decidindo as partidas em favor do Brasil. Como é que é, de repente, se sentir o herói aí dessa grande torcida que veio aqui em Stanford? Heróis somos todos nós. O Roma deu uma bola açucarada e eu só tive o trabalho de colocar para dentro. Eu acho que trabalhamos sempre em conjunto, em grupo. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Na minha opinião, agora nas quartas de final, o grande jogo da dupla, né?
3-2 contra a seleção holandesa. Que eles dois jogaram é absurdo demais. Primeiro aquele gol icônico, né? Que o Aldair faz aquele lançamento absurdo. O Bebeto pela esquerda cruza e o Romário de bate pronto, né? Faz aquele golaço, né? E depois o Romário, de forma muito inteligente, deixa pro Bebeto, que ele dribla o goleirão, o Van der Sar, e faz, né, o gol para a seleção brasileira. E depois aquele golaço do Branco de falta, né? Teve também participação do Romário, porque se ele encosta na bola, talvez a bola ia para fora, né? E fica ali o registro da vitória esplendorosa contra um timaço da Holanda, do Bergkamp, Van der Sar, dos irmãos Boerno. E depois outro jogo também dificílimo contra a surpreendente, fortíssima seleção sueca. Vitória do Brasil por 1-0. Gol de quem? Do Romário, de cabeça, né? Um cruzamento certeiro do Jorginho, que estava também jogando demais naquela Copa do Mundo. O Brasil ia chegar à sua primeira final desde a Copa do Mundo de 70. Né? Era um jejum de 24 anos sem título. E ainda contava com muita emoção, porque você tinha perdido um grande ídolo nacional, que era o Ayrton Senna. Coisa que o Romário, depois da vitória contra a Itália, fez essa homenagem belíssima ali com a bandeira. E um jogo nervoso contra a seleção italiana, com a volta do Baresi na final. Tinha um Roberto Baggio, que era o atual melhor jogador do mundo, jogando muita bola. O Brasil e a Itália ficaram no 0-0, tempo normal, e na prorrogação. E nos pênaltis a gente já sabe o que aconteceu, né? E foi o ápice ali da consagração dos dois, do Bebeto e do Romário, dando o título para a seleção brasileira após 24 anos sem o título, tetracampeonato ali, estava engasgado, e a gente viu que teve participação mais do que merecida da dupla, que jogou demais aquela Copa do Mundo. E o Bebeto, fato curioso, ele seria o 5º cobrador de pênalti. A sorte é que ele não precisou cobrar. E vale destacar também a importância dos dois nos gols, né? Dos 11 gols da seleção brasileira, 8 foram da dupla. 5 do Romário, 3 do Bebeto. E infelizmente foi o último grande momento da dupla, que depois o Romário pediu para não jogar na seleção brasileira com o Zagallo. Foi um pedido meio que para focar no Flamengo, né? Que ele estava voltando ao futebol brasileiro em 95. Então o Romário pouco jogou esse período de 95 a 98 na seleção brasileira. Ele só foi jogar mais para a reta final. O Bebeto chegou a jogar um amistoso contra a Eslováquia, em Curitiba. 2 gols dele em 95. O Romário só foi voltar para valer contra a Polônia em 97, no amistoso, no Serra Dourada, com a dupla Rorô, né? Romário e Ronaldo. E ainda eles ganharam a Copa das Confederações, Copa América, jogando juntos, mostrando muita sintonia também. Vale também destacar um outro vídeo aí possível. Infelizmente essa dupla se desfez, né? Porque o Zagallo ficou meio que puto ali na Copa América, principalmente naquele lance memorável do Zagallo, que vocês vão ter que me engolir. É meio que um desabafo pro Romário também, que ele não jogou aquela final, que ele foi muito bem também, muito importante naqueles 2 torneios. Né? A Copa das Confederações, ele fez 3 gols na final, pô, não tem nem o que questionar. O Bebeto e o Romário só foram se reencontrar no dia 7 de dezembro de 97, no amistoso Caçanico contra a África do Sul. Vitória de 2-1, com gol de quem? Da dupla, né? Golaço. E com assistência de ambos, né? Pro gol do Bebeto, assistência do Romário, pro gol do Romário e assistência do Bebeto, né? 2 golaços, não tem nem que questionar, mostrando muita sintonia, né? E o último momento deles juntos foi um amistoso contra a Alemanha em 98, às vésperas da Copa do Mundo, dos 3, né? Do Romário, do Ronaldo e do Bebeto juntos. Bebeto no banco. O Brasil ganhou de 2-1, né? E infelizmente, né, o Romário, com os atritos dele com a comissão técnica, Zico, Zagallo, Lídio Toledo. Tentei que não acontecesse isso, mas faz parte, né? A minha relação com a seleção, eu tenho certeza que ainda não acabou. Ficou de fora, e o Bebeto soube aproveitar esse momento, ele já atuando no futebol brasileiro, antes no Cruzeiro e no Botafogo, quando foi para a Copa do Mundo. Mostrou uma boa Copa, mas a gente poderia ter visto os dois juntos, né? Romário e Bebeto, e ainda com o Ronaldo Fenômeno, Edmundo, Giovani, timaço, né? Que a seleção brasileira tinha craques que sobrava, como eu sempre falo, era 2, 3 timaços. Infelizmente, foi o último momento dos dois juntos, eles que juntos jogaram 23 jogos, 18 vitórias e 5 empates. Nunca perderam um jogo oficial com a camisa da seleção, eles dois juntos. Foram 48 gols da seleção brasileira e 33 gols da dupla. Incrível, o que eles dois jogavam. Tinha
tinham uma sintonia incrível. E para terminar em clubes, né? A gente não pode deixar de falar que eles jogaram juntos no Flamengo em 96, ali uma breve passagem do Bebeto, infelizmente pouquíssimos jogos, e no Vasco da Gama em 2001, Bebeto já coroa e o Romário marcando 1 milhão de gols, né? Fica aqui o registro dessa dupla que nunca perdeu um jogo oficial com a camisa da seleção brasileira. Deixa nos comentários aí a sua opinião, fortalece se inscrevendo no canal, curta, compartilhe e vamos aí embora para mais vídeos como esse, hein? Valeu, até a próxima. Agradeço a Deus de ter feito essa dupla com ele aí, meu melhor parceiro, todo mundo sabe disso. E não só, eu acho que na seleção vai ser difícil, hein, ter outra dupla igual essa, né, Basta? Acho que vai ser difícil, realmente. Para mim é sempre um prazer assim, poder estar com o Bebeto. A gente tem uma grande relação, a gente se respeita muito.